Presença vai envolver, no mínimo, dois processos de flexibilidade psicológica, que são contato com o momento presente, que está abreviado como momento presente, e self-contextual. Para começar a conversar sobre isso, eu pensei em algumas formas, mas uma que me veio à cabeça repetidas vezes é a que eu quero compartilhar com você nessa figura. Imagine que você está nessa estrada, e aí você tem essas indicações claras de caminho, assim. Você tem 3 caminhos nessa primeira placa. A primeira indica que se você seguir essa linha, se você seguir esse caminho, você está indo para um resort all-inclusive totalmente gratuito. De preferência na linha verde, já que eu sou de Salvador. De preferência indo para a Praia do Forte. Ou você pode escolher esse segundo caminho que te leva para uma estação com doação de passagens aéreas, para você ir para onde você quiser. Ou você pode seguir esse terceiro caminho que te dá direito a um curso gratuito sobre arte. Olha, a placa está clara, a estrada está limpa, a placa te diz exatamente para onde você deve ir, mas tu a segunda placa. E essa segunda placa, se você olhar, te leva para um caminho que é diferente dessas outras 3 e diz assim, que é um risco de acidente e morte dolorosa. Pois bem, sabe o que é que eu estou te apresentando aqui? Eu estou te apresentando o pesadelo da minha esposa. Porque nós somos casados há 16 anos. E em 16 anos eu não consigo contar a quantidade de vezes que eu estive dirigindo o carro e as placas estavam claras, os sinais estavam claros, tinha GPS. E mesmo assim eu pegava um caminho que não tinha nada a ver com os nossos objetivos. E quando eu me percebia, eu estava na estrada, existiam as placas, mas eu não estava na estrada. Eu estava em meus próprios pensamentos, eu estava trabalhando cenários possíveis, pensando no que eu fiz, no que eu não fiz, no que eu deveria fazer, e por mais que a estrada estivesse ali, por mais que as placas estivessem ali, por mais que tivessem sinais claros ali, eu não conseguia estar em contato com o momento presente enquanto eu dirigia. Eu estava mais em contato com a minha mente. Talvez você já tenha passado por alguma coisa e seja parecido com isso. Mas se uma estrada, no sentido metafórico do termo, é relevante, para nós é ainda mais relevante a jornada que nós temos dentro do cenário clínico. E é aí que essa ausência de contato com o momento presente se torna mais dramática. Porque ao longo desses mais de 15 anos sendo supervisor clínico, eu já ouvi algumas experiências, ou muitas experiências, de novos terapeutas e terapeutas que já têm muita estrada também, falando sobre como se dá a sua experiência no momento real ali com o paciente. Por causa disso, eu me lembrei de um livro do Kelly Wilson, que o nome do livro é Mindfulness for Two, ou Mindfulness para dois. Dois aí é o paciente, mas também o terapeuta. Aqui nós vamos conversar sobre presença para dois. Veja essas 3 frases e veja se você se identifica com alguma delas ou que você mesmo já tem enunciado algumas delas dentro da sua cabeça. A primeira é, eu estou frente a frente com o paciente e me vem em mente o que é que eu devo dizer agora. E eu começo a responder esses pensamentos e pensar que eu deveria ter estudado sobre isso, que eu deveria ter me preparado melhor. Por que eu não me preparei melhor para esse atendimento? A segunda, e essa é super comum, o paciente está falando da vida dele, ele está trazendo conteúdos significativos para ele e a tua cabeça está te dizendo assim, se fosse o meu supervisor, ele saberia o que fazer. Ou então, aquele pensamento de auto-julgamento que é, eu tô sentindo que a gente só tá batendo papo. Eu não tô ajudando aqui. A gente só tá batendo papo com 2 amigos. Isso não é psicologia. E no meio dessa guerra toda que a gente tem com os nossos pensamentos e com os nossos julgamentos e com pensar no que poderia ter sido feito, pensar no que eu vou fazer agora, tem um paciente. Tem um espaço clínico, tem alguém que está trazendo coisas importantes da sua própria vida. Contato com o momento presente é um processo importante para os pacientes, mas é extremamente importante para nós terapeutas. Eu venho dizendo há muitos anos que o difícil não é ensinar terapeutas a fazerem análise funcional. O difícil é ensinar terapeutas a perceberem qual é o objeto para ser alvo da análise funcional. Ou seja, não é difícil você pegar um filmezinho e dizer, olha, mostra aqui qual é o antecedente, qual é o comportamento, qual é a consequência, olha, veja que está o processo nesse cenário que nós estamos dedicados a isso. O difícil é no meio de uma relação terapêutica, com todas aquelas pressões que a gente já conhece, você conseguir estar no momento presente,
se percebendo enquanto terapeuta e percebendo o outro enquanto paciente e perceber qual o repertório para que a análise funcional seja feita. Pois bem, vamos começar tentando entender esse primeiro processo que envolve a dimensão psicológica da atenção. De novo, lembrando da primeira aula, a questão aqui é como você se relaciona com. Se era como você se relaciona com a sua afetividade, como você se relaciona com a sua cognição, aqui é como se dá a sua relação com a atenção. E quando nós pensamos nessas dimensões psicológicas, nós pensamos, por um lado, em processos que são saudáveis e, por outro lado, em processos que não são tão saudáveis. O primeiro deles nós vamos chamar de regulação pelo passado e futuro conceitualizados, e é um processo de inflexibilidade psicológica. Ou seja, é parte do problema que se apresenta para nós na clínica. O que é essa regulação pelo passado ou pelo futuro? A ideia é de que você está sentado, por exemplo, na poltrona enquanto terapeuta, o outro está falando, mas você está com uma regulação maior pelas suas memórias, ou uma regulação maior por aquilo que você acha que vai acontecer. Então, a projeção de cenários, como será que eu devo fazer? O que será que vai acontecer amanhã? Essa regulação por um momento que não está presente aqui agora é o que nós estamos chamando de regulação pelo passado e futuro conceitualizados. Isso é um problema? Isso é completamente um problema. E se você já é terapeuta há algum tempo, você já deve ter se deparado com a situação em que o seu paciente está ruminando. Ele está frente a frente com você, mas ele está imerso nos seus próprios pensamentos. Por que a minha filha fez isso comigo? Ela não tinha que ter feito isso comigo. E eu deveria ter reagido melhor. Eu deveria ter tido uma outra postura. Olha, sabe o que me machuca, terapeuta? Me machuca o fato de que eu deveria ter respondido melhor. E agora eu tô aqui e eu sou um otário mesmo, porque eu deveria ter reagido melhor a ela e eu não reagi. Há uma ruminação. 2. A ruminação está diretamente vinculada a um sentir de novo, ou a um ressentimento. Por exemplo, sabe aqueles pacientes que estão conversando com você, vocês estão conversando sobre um assunto qualquer, começo de sessão. E em um dado momento, ele começa a se lembrar do que fizeram com ele. E nessa hora, você percebe que o semblante dele cai. Você percebe que o corpo dele começa a ficar mais enrijecido. E você nota que o sujeito está sentindo de novo o que ele sentiu naquele cenário. Ou seja, de que ele está tão imerso naquelas memórias que aqui com você, no momento presente, ele está ressentindo. E a gente chama isso de ressentimento. É um sujeito que atualiza o sentimento de coisas que aconteceram no passado. Isso tem um impacto direto na conexão do cliente com você e com as demais pessoas relevantes da vida dele. Porque você já teve condição, fora da clínica, quero dizer, de conversar com alguém e que você está contando uma história e você percebe que a pessoa não está mais ali. E quando ela olha para você, ela já está com uma expressão de quem está lembrando de coisas que não gostaria de ter lembrado. Ou então de pessoas que estão tão agitadas que você pergunta sobre algo que está aqui no ambiente e ela começa a falar do que pode acontecer amanhã. A questão é que um baixo contato com o momento presente quase inevitavelmente gera uma desconexão com o seu corpo, claro. Gera uma desconexão com o ambiente no entorno, mas também gera uma desconexão com pessoas relevantes.